Pediatra vai te ensinar sobre lavagem nasal. Primeira pergunta, o que eu preciso para fazer lavagem nasal? Aqui, ó, soro fisiológico, nunca com água, combinado? Seringa de rosca. Olha aqui a diferença. Essa é a seringa de rosca, essa é a seringa de bico. A seringa de rosca é mais confortável e tem menos risco de machucar. E um recipiente para colocar o soro e puxar com a seringa. E a gente tem vários tipos de seringa em que a gente pode evoluir a lavagem nasal de acordo com a aceitação e o tamanho da criança. E a segurança das famílias. Isso aí. Vamos lá. A principal diferença entre a lavagem nasal com a seringa e com outros dispositivos. Nós temos, por exemplo, o sorinho de jato contínuo, em que você aperta aqui e ele sai um jato de soro bem suave. Ele é muito útil quando você está na rua e você não tem um ambiente adequado para fazer a lavagem com soro e seringa. Mas a eficácia não passa nem perto da lavagem nasal que a gente vai conversar aqui. Dicas práticas para lavagem nasal. A primeira delas, sabe a toalha de banho, aquela grande? Pega ela, dobra ela ao meio de comprido e aí você enrola em volta do corpo da criança para conter um pouquinho os braços e você conseguir segurar a criança. Segunda dica, leve as seringas para o banheiro já cheias de soro. E a terceira dica é, quando a seringa já estiver adaptada ao nariz da criança, aí sim você pode pressionar, combinado? E a gente tem algumas perguntas que são muito frequentes lá no nosso Instagram. A primeira delas, tem risco de engasgo? Muito difícil ter risco de engasgo. Na hora a criança pode até reclamar, tossir um pouquinho, espirrar, mas na maioria das vezes ou o soro vai sair pelo outro lado do nariz ou a criança pode engolir aquele soro. Tem que aquecer o soro na hora da lavagem? Não. Mas se você mora num lugar muito frio e mesmo na temperatura ambiente o soro ficar gelado, vale a pena você quebrar um pouquinho aquela temperatura para não incomodar a criança. O soro pode contaminar? O que a gente indica é o seguinte, eu gasto 50 ml, eu gasto 250, isso varia de acordo com o tamanho da criança e da prática da família. O ideal é que um mesmo soro, ele dure no máximo 2, 3 dias. Por exemplo, lá em casa, 250 ml dura só um dia, ou seja, é o ideal eu ter frascos de 250 ml. Outra pergunta comum é, quando eu posso começar a fazer lavagem nasal? Quem é lá antiga do Instagram, vê de vez em quando o vídeo que eu posto de Pedro com um dia de vida já fazendo lavagem nasal. No bebezinho, a gente coloca ele apoiado no nosso mão e antebraço, né? Um pouco assim inclinado para cima, sempre com aquele rolinho, e a gente faz a lavagem nasal. A gente começa com a seringa de 1 ml mais ou menos, mas desde o nascimento pode fazer ou de 1 ou essa de 3, tá bom? Outra pergunta comum é, deixa eu olhar aqui a cola. Meu filho detesta fazer lavagem nasal. Essa pergunta é muito comum mesmo no nosso Instagram. E aí perguntam, Carol, como é que você faz com o Pedro? A gente deixa Pedro brincar com as seringas o dia inteiro. A gente tem a música da meleca, a gente dá parabéns pra ele, a gente faz na gente. Então isso facilitou demais. E óbvio, quanto antes você começa a fazer lavagem nasal, antes a criança vai se adequando e isso não é um problema pra ela. E quando a criança percebe, vai ficando um pouquinho maior, percebe que ela respira melhor depois da lavagem nasal, ela tranquilamente começa a aceitar a lavagem nasal. E tem alguma criança que não pode fazer? Tem alguém que não pode fazer? Não. Toda criança saudável, que não tem nenhuma restrição médica, pode fazer lavagem nasal. Então, se você tem alguma dúvida, converse com o seu pediatra. E agora o passo a passo para fazer lavagem nasal. Primeiro, prepare a seringa, já leve a seringa cheia para o banheiro. Segundo, enrole a criança. Uma dica muito legal que a gente costuma fazer lá em casa, a gente já faz no box com o Pedro inclinado para frente. Pedro é maior, tem 1 ano e meio. No bebezinho, aquilo que eu expliquei, mais levantadinho. Na criança maior, você já consegue fazer o rolinho e inclinar ela levemente para frente. A gente faz a lavagem nasal, já ali com umas 5 seringas de 20 cheias. E depois a gente canta parabéns, fala muito bem, agora a meleca já foi embora. E assim a gente tem feito lavagem nasal. Espero que vocês tenham gostado. Façam, marque a gente, @casal de pediatras pra gente ver. E se ficar qualquer dúvida, pode comentar aqui ou pode mandar lá no nosso direct. Beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.